Fala aí galera, eu soltei Vazou e a gente vai acompanhar juntos porque vazou o vídeo da MC Mirella rebolando, não mentira. Hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre os vazamentos que teve no Master Duel. Eu confesso que eu fiquei sabendo ali que tinha vazado cerca de 40 cartas no Master Duel, que tava lançando lá umas cartas sem até a artwork, mas na verdade eu não me importei, afinal de contas é o vazamento do Master Duel e mensalmente tem os leaks, né, os vazamentos lá que é feito no Master Duel Meta, e esses leaks basicamente são vazamentos de informações em que o cara encontra dentro da database do jogo, né, do banco de dados do jogo, e são, se tá no banco de dados do jogo, vai sair em algum momento. Então, como se tem ali uma expectativa de lançamentos de novos arquétipos, de novas coisas dentro do Master Duel, por exemplo, tem o Ryzel para poder chegar no Master Duel. Então, se na database do jogo foi inserido o Ryzel e não tinha no mês anterior, dá pra gente presumir que vai ser lançado o Ryzel na coleção seguinte do Master Duel, certo? Então, essa é a tônica dos vazamentos. Inclusive, lá atrás, no começo do jogo, tinha dentro do jogo, né, do banco de dados, tinha dentro do banco de dados, no datamine que o Decade faz, por exemplo, tinha lá os ranks novos que iriam chegar, sendo que naquele momento, se eu não me engano, a gente tinha até o Platina. E eventualmente, foi de fato lançado, né? Tinha um último rank lá, que era com o ícone do Blue Eyes, que ainda não foi lançado, mas tá lá. Tá no jogo, não foi lançado ainda. Então, isso são os vazamentos que é feito dentro do Master Duel. Tem um banco de dados do jogo, e se tem informações que estão ali que os caras conseguiram encontrar, eles spoilam. Eventualmente, coisas novas são inseridas na database do jogo, então o cara vai lá, consegue encontrar de alguma forma e vaza as informações, certo? Então era exatamente isso que eu achei que tinha acontecido com relação às coisas que seriam lançadas no Master Duel, mas que são lançamentos normais. Coisas que existem no TCG, ainda não existem no Master Duel, encontrou-se isso, né, essa nova inserção no banco de dados do jogo, então foi spoilado, como chegando o Ryze, como chegando as novas cartas de Fiendsmith que ainda não foi lançado, como Miz e afins, era isso que eu pensava, então eu ignorei, eu pulei, eu não olhei porra nenhuma, porém eu fui completamente surpreendido, porque se você tá perdido como eu vou tentar te mostrar aqui mais ou menos o que aconteceu, e isso é uma parada grande, tá? Uma parada grande. Vamos acompanhar, não sei se vai se confirmar como verdade, mas parece muito ser. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Então, meus amigos, basicamente tiveram um leak aqui de mais de 40 cartas, e aí tem novas cartas, Blue Eyes, Primate e more. Nós temos aqui, ó, artes alternativas que parece que não existem ainda no Master Duel, e tem algumas delas que nem chegaram no TCG ainda, né? Por exemplo, tem essa nova arte do Aleister, eu não sei se já existe essa arte do Aleister lá no Master Duel, mas enfim. E aí tem aqui a nova arte do Merkaba, que ainda nem chegou no TCG, salvo engano, tá? Tem a nova arte da Invocation, que também acho que não chegou no TCG, mas eu não tenho certeza, beleza? Tem também aqui a arte nova da House, né, a Dragon Maid, e essa outra aqui que é a Hospitality. Essas cartas aqui são derivadas, pelo menos a House com certeza, é derivada daquela coleção Trinity Box, né, que foi lançada no OCG, que trouxe suporte novo para Orkut, para Punk, para Dragon Maid, e assim como naquela coleção da Lore, da Dual Terminal, que veio 4 arquétipos novos, né, suporte para 4 arquétipos novos, que são o Necroz, o Gem Knight, os Fable, e tem um outro que eu não tô lembrado agora, e tiveram também uma arte alternativa para cada um deles. Então, aqui como vocês podem ver, é um spoiler natural que a gente imagine, que simplesmente tá tendo uma novidade que vão colocar no jogo, mas são conhecimento comum de toda a comunidade do Yu-Gi-Oh! No TCG e no OCG. São coisas que existem ou no OCG ou no TCG também, e que simplesmente ainda não existe no Master Duel, mas vai ser lançado em algum momento, todo mundo sabe disso. Então era mais ou menos isso aqui que eu imaginava que seriam esses spoilers, mas não é. Como assim? Simplesmente tem cartas novas que não existem ainda nem no OCG e muito menos no TCG, e isso é um bagulho sinistro, porque são coisas que não existem e que estão sendo spoiladas, porque constam no banco de dados do Master Duel. E como que a gente sabe disso? Basicamente, você pode olhar que tem aqui um Legend of Justice Kaibaman. O Kaibaman é uma carta que existe, mas isso aqui é uma carta que não existe no jogo. Se a gente procurar aqui, ó, como Kaibaman, por exemplo, a gente vai ver que só existe esse cara, que é uma carta muito antiga que apareceu inclusive no anime do GX, pra você ter uma ideia. Essa carta não existe, ela tá spoilada aqui, mas enfim, tem algumas questões aqui que eu olhei, eu achei um pouco estranho. Ah, tá, tem um novo Ignista, novas cartas de Ignistas saíram lá no OCG e chegam pra gente daqui a pouco em maio, né? Enfim, e aí tem um Argostar aqui, mas confesso que eu não sei nem quais são as cartas que existem de Argostar, então isso não importa. Tem carta nova de Regenesis. Regenesis é um deck que nem chegou no TCG ainda. Chega agora na coleção de maio, se eu não estiver enganado também, para o TCG. Mas no OCG já existe, não é um deck meta, apesar de você usar em um deck ou outro lá e tal. Então, cartas novas de Regenesis.
mas que também olhando aqui, eu também não consigo bater o olho e saber exatamente se é uma coisa nova ou não. Então se eu tivesse passado reto aqui, eu saberia que, foda-se isso aqui. Morganite, eu não me importo, mas enfim. Mas o grande ponto-chave são coisas que são de conhecimento comum de todo mundo, como o Primate. O Primate é um arquétipo que existe aqui no TCG e que joga basicamente com Blue Eyes, né? Você pode colocar um Fiendsmith ali e tal, mas joga basicamente com Blue Eyes. E essa Primate Fusion é uma carta que não existe. O Primate não tem uma vertente para fazer boost do extra deck. É basicamente uma engine de main deck, né? Que você acaba usando ali e tal, e acaba ajudando algum deck que use monstros amarelo. É basicamente uma temática amarrada a monstros amarelo. E Primate Fusion é uma carta que não existe, que você vai fazer a fusão como no texto da carta, ó. E é um texto razoável. Você faz fusão de um dragão Fusion do seu extra deck por devolver materiais do teu campo, cemitério e banimento para o deck, incluindo o Normal Monster, que é a amarração de todo o Primate, certo? Além disso, ela tem um segundo efeito que você pode abrir nessa carta do cemitério, adicione nível 5 ou maior Primate. Até agora só existe um Primate que segue esses moldes, né? Então você não pode buscar o Barrow, tá? Você pode buscar somente esse cara aqui, não sei se você vai querer usar, mas enfim. E aí você adiciona ele deck pra tua mão. E além disso, obviamente, como não existe fusão Primate no jogo, tem uma nova Primate fusão aqui, por exemplo, né? Mas para além disso, tem outras cartas, cara, como por exemplo um Vanquish aqui, que é uma carta que não existe, diga-se de passagem, é uma carta boa, uma carta interessante, tá? Essa carta aqui é muito legal. Eu não vou parar pra ver os efeitos dos arquétipos que eles anunciaram, porque eu vou fazer um vídeo separado, né? Pra comentar sobre cada um deles. Então tem aqui cartas de Vanquish, tem um Exceed de Vanquish. Não existe Exceed de Vanquish, o único monstro do main deck que tem é o Rock. Porque o Vanquish basicamente é um deck moldado para tentar fazer com que seja uma engrenagem funcional dentro do próprio main deck. Basicamente é isso que o Vanquish faz, né? E aí tá vindo o Exceed novo, que até agora a gente só tem o Rock, que não é interação, é só efeito de recovery ou de summon da mão para você continuar fazendo suas jogadas só com os monstros do main deck. E aí tem o Exceed novo. Essa carta eu sei que não existe, porque eu conheço o Vanquish, né? Além de uma Field Spell também, então puta que pariu. Nós temos também as cartas de Novels, que eu parei pra ler aqui um pouco, né? O Novels é um deck de ritual e eu gostei muito dessas cartas. Elas são bem interessantes, mas não vou fazer vídeo separado sobre elas, né? Tem uma spell contínua pro deck de Novels, deck de ritualzinho, né? E aí nós temos também aqui um pêndulo, um outro pêndulo, porque até o momento nós temos uma carta pêndulo pra Novels, né? Então faz sentido que venha uma outra escala, por mais que o objetivo do deck não seja você pendular, mas se tem uma escala, vai chegar outra, né? E essa aqui é a única escala que a gente tem, uma única carta pêndulo que a gente tem, e vir outra faz total sentido. Não tem arte, lembrando, né? Mas enfim, tá vindo um outro, o Angry Burger, e ele acaba sendo tratado sempre como Hungry Burger, né? São coisas diferentes aqui, mas é uma nova carta do hamburgão pra dar suporte pra esse deck. Carta de Flame Swordsman, Tistina, Ashen, confesso que eu nunca parei pra ver de fato o deck de Ashen, eu li em algum momento, mas eu não lembro de mais nada. Odion, que é uma vertente de deck exclusiva TCG, que nem existe ainda no OCG, tá ligado? Mas já tem um spoiler de uma carta nova aqui, além de uma nova trap. E o que me atiçou mais a curiosidade foi isso aqui, ó, o Mitsurugi, cara. O Mitsurugi com suportes novos. Porque e isso aqui é muito doido, porque se liga, todos esses decks aqui de cima são coisas que existem no OCG. Como, por exemplo, o Vanquish, que não teve impacto no OCG, mas o Primate teve, né? O Primate teve impacto no OCG porque depois dos hits enfraquecendo o Ryzel, por exemplo, o formato deu uma abrida, como eu já comentei com vocês aqui em reporte da Road of the King lá no meta do OCG. E aí, quando isso aconteceu, a gente teve uma leve mudança de formato, né? Onde o Orkush apareceu, o Gemnite apareceu, mas principalmente o Primate Blue Eyes apareceu. Tanto que quando o Blue Eyes chegou pra gente aqui como estrutura deck no TCG, a gente já sabia que o deck seria interessante, porque ele foi bem interessante no OCG. E tá muito parecido o que jogaram por lá e o que joga aqui. Acontece que o Blue Eyes já sumiu de novo do jogo, porque o Malice e o Ryzel acabaram tomando de novo o formato. Já teve Banlist e agora já tem o deck de gato por lá, né? O deck de Yuumi junto com os Dragon Tales. O formato já mudou de novo, mas a gente sabe que o Primate é um deck que teve impacto por lá e tá tendo impacto aqui dentro do TCG, sabe? Então, basicamente, são cartas novas, sim, são cartas novas que não existem nem no OCG e nem no TCG, mas são decks que a gente já sabe como funciona, porque eles já jogaram no OCG e no TCG e vai chegar no Master Duel também em algum momento. Mas esse aqui é doideira, porque até um deck que é exclusivo TCG já tá no banco de dados da Konami. O Mitsurugi é um exclusivo TCG que não existe no OCG ainda, tá? E o Mitsurugi a gente tem certeza que vai vir cartas novas agora na coleção de maio. Na coleção de maio que vai chegar pra gente, que já foi lançada no OCG há mais de 3 meses atrás, é a coleção em que vai trazer os novos Malice, por exemplo. Então os novos Malice já existem no OCG há bastante meses. O meta já mudou lá por causa dessa coleção nova.
E nessa coleção a gente sabe que vai vir o Mitsurugi. Por quê? Porque o Mitsurugi foi lançado agora em fevereiro. É um TCG exclusivo que não existiu nessa coleção lá do OCG, porque é exclusivo TCG por aqui, né? Não foi lançado no OCG, obviamente. E aí, como foi lançado em fevereiro, a próxima Main Collection vai trazer as cartas restantes. São cerca de 7 cartas, e é exatamente o que tem aqui. Nós temos um Mitsurugi de main deck, outro Mitsurugi de main deck, um Mitsurugi de ritual, uma spell, duas spells, 3 spells e uma trap. Então, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, que é exatamente a mesma quantidade de cartas que foi lançada para o Mitsurugi na primeira leva. E é esse o padrão de lançamento exclusivo TCG que nós estamos tendo. A gente tinha antes uma regra de ficar lançando 4 cartas de exclusivo TCG por cada coleção durante a temporada, até que eventualmente acabasse. Mas isso mudou e a partir de determinado momento do jogo, a Konami começou a lançar exclusivo TCG pra gente em 2 coleções apenas, em bloco de 7 cartas. 7 em uma coleção, 7 na outra. Foi lançado 7 cartas de Mitsurugi em fevereiro. E agora, na coleção de maio, são cartas que ainda não tem spoiler, a gente não sabe de nada. Foi anunciado aqui, vazando dentro do Master Duel. Olha que loucura! E é exatamente 7 cartas, que são as 7 cartas que virão no slot da coleção de maio pra gente. Olha que loucura, e tá tendo vazamento disso dentro do Master Duel. O que isso significa? Basicamente significa que simplesmente foi inserido aqui a database das novas cartas que serão anunciadas ainda no jogo, no OCG, nas Main Collections futuras. Essas cartas ainda não foram anunciadas, mas elas já existem e já estão constando na database do Master Duel. A forma de lançamento pode ser diferente, né? Então, por exemplo, quando chegar o Mitsurugi pra gente aqui completo no TCG, vai ser lançado lá no OCG e depois disso vai ser lançado dentro do Master Duel. Mas quando vier pro Master Duel, vai ser a coleção completa. O ponto é que eles já inseriram todos esses dados na database do jogo. Não é porque uma informação tá dentro do banco de dados do Master Duel que aquilo tem que ser lançado no mês seguinte, ou tem que ser lançado na hora. Fica lá, entendeu? E em algum momento eles soltam de fato no jogo real. Mas isso é sinistro, cara. Basicamente são simplesmente cartas que ainda não existem, a Konami ainda não anunciou nem no OCG e já tem essas cartas feitas, com o design já feito, com o card design das cartas, né? O texto da carta já tá aí, só não tem ainda artwork, não sei se é porque não existe ainda ou porque eles não colocaram aqui, não tem ainda dentro da database do Master Duel, mas essas coisas já estão dentro do banco de dados do jogo, do MD, tá ligado? Isso é muito doido, cara. Então, além de tudo isso que eu já mostrei pra vocês, tem um Mitsurugi aqui, que eu não vou comentar agora, né? Eu vou fazer um vídeo separado comentando sobre isso, e aí tem coisas others aqui, né? Que são... não tem nenhum arquétipo em específico, mas que também existem cartas bem genericonas que eles estão lançando. Provavelmente tudo isso, eu não sei se é dentro da próxima Main Collection do OCG, né? Porque o Mitsurugi ainda nem foi lançado lá. Então, bom. Mas o grande ponto é que a gente tem certeza, principalmente pelo Mitsurugi aqui, que são simplesmente, maluco, coisas que ainda não existem no OCG. Isso é que tá me assustando, entendeu? Nem existem ainda no OCG. E tá tendo o spoiler das cartas novas que a Konami não anunciou para o TCG. O Mitsurugi é exclusivo TCG. E não tem spoiler ainda do efeito das novas cartas que vai lançar daqui a pouco em maio. Mas a gente já sabe agora qual vai ser o efeito porque a gente tá vendo aqui. Pode ser mentira isso? Pode, mas eu acho que não é. Muito por causa do Mitsurugi. Se não tivesse o Mitsurugi aqui, a gente não teria nenhuma base extra para poder pensar em alguma coisa. Mas tem o Mitsurugi, que é exclusivo TCG. 7 cartas, exatamente 7 cartas, como é o padrão de lançamento. E me parecem realmente ser cartas com efeitos de coisas que... alguma coisa ali que o deck precisava e tal, mas assim, não me parece ser falso, tá? O Mitsurugi pra mim é a pá de cal jogada nesse caixão aqui. E realmente, simplesmente, lançamento de cartas novas que ainda não existem. Os caras conseguiram, meteram no jogo e se meteram no Master Duel. É óbvio que o DKD ia pegar e ia vazar. E foi exatamente o que aconteceu. Muito engraçado isso aqui que rolou, tá? Então, eu vi até um comentário que falou, essas cartas aí corroboram aquela... teoria tua sobre os formatos compartilhados. Não, tá, gente? Não. Basicamente, vai ter o banco de dados que os caras colocam no jogo. Não significa que isso vai ser lançado amanhã, no mês que vem, na próxima coleção. Não, eles vão seguir o padrão de lançamento de Master Duel, que a coisa existe geralmente no TCG e no OCG e depois vai pro Master Duel. Ou se tiver alguma com lançamento exclusivo, ou que é, na verdade, simultâneo, entre OCG e Master Duel, como foi com a Princesa, né, com a Promethean Princess, se tiver alguma coisa desse sentido, tudo bem, tranquilo, pode rolar também, né? Mas pra gente, pro TCG, vai ter o tempo padrão de lançamento de primeiro lançar no OCG, 3 meses depois chegar aqui pra gente, se for dentro de uma Main Collection, tá? Mas o Mitsurugi aqui foi o grande ponto de virada em toda essa verificação. Então, é isso, cara. Eu vou fazer vídeos separados comentando sobre alguns desses suportes, tá? O Mitsurugi, com certeza, já fiz até a thumb, ó, que eu vou até mostrar aqui pra vocês, que eu gastei um tempinho razoável fazendo aqui, ó. O Mitsurugi vai ser o primeiro que eu vou falar sobre.
E aí depois eu vou falar também do Vanquish e de outra coisa que eu ia julgar relevante que tem aqui, tá? Confesso que agora até me fugiu o que é que tem de relevante aqui, ó. Ignister, não. Blue Eyes, não. Regenesis, a gente pode comentar um pouco. Morganite, que vai ser chato, mas enfim. Primate, mas não achei relevante a ponto. Basicamente o Vanquish, o Novels, né? E também o Mitsurugi. Eu ainda não li o arquétipo de Odion, eu não sei como é que fala isso, mas eu não li o arquétipo disso, né? Que é um arquétipo de traps contínuas, não sei, mas parece que já tem tops dentro do TCG. Essa carta nova de Ashney pode ser uma coisa interessante, o Ashney que foi TCG exclusivo, né, também. O Tishina também foi TCG exclusivo, mas o Tishina me parece muito merda. O Ashney me parece um deck com uma dinâmica mais interessante, mas que também não é um deck nada demais, e coitado, né, é um deck todo de Pyro, se eu não estiver enganado, e já não tem mais Bonfire pra poder usar, porque daqui a pouco o Bonfire toma a lista aqui no TCG. Mas enfim, é isso, galera. Eu vou tentar comentar um pouquinho separado sobre cada uma dessas questões, pelo menos dos mais importantes, principalmente o Mitsurugi, e em breve eu posto aqui pra vocês, tá? Mas um ponto bem atípico, tá? Uma questão bem atípica rolou agora com o vazamento dessas cartas, e se você não estava entendendo, foi isso que rolou. É basicamente isso, valeu, falou e até mais. Tchau!